Bom dia a todos. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre os índices em bancos de dados MySQL. O grupo é composto por Elian, Gustavo, eu, João Vitor e Natan Borba. Bom, o escopo da nossa apresentação será composto pela introdução, a forma como o MySQL utiliza os índices, também a criação dos índices, mostrando na prática com exemplos, alterações, remoções e também visualizações dos índices, os testes e as considerações finais para podermos concluir aí o que conseguimos tirar a respeito do trabalho. Bom, para começar o trabalho, todo mundo sabe quanto é importante a questão do tempo e da eficiência quando você trabalha com os dados, uma vez que eles são fundamentais para o funcionamento de qualquer empresa, então há uma demanda gigantesca, o tempo de resposta tem que ser extremamente curto. Os índices facilitam nisso, tornam um banco mais eficiente, tornam um banco mais rápido, por isso são completamente fundamentais no dia a dia de uma corporação. E aí, pessoal, vou falar um pouquinho agora como o MySQL utiliza os índices, né? No MySQL, os índices eles são utilizados para encontrar registros específicos em meio ao banco de dados de forma mais rápida e eficaz. Como o João falou ali, para nós é necessário ter muita rapidez para encontrar os registros nas tabelas e tal, né? Quando a gente está utilizando o banco de dados, né? Mas caso o desenvolvedor não queira usar os índices nas suas tabelas do banco de dados, o MySQL ele permite isso também, só que daí seria de uma maneira mais devagar, né? Querendo ou não, porque daí ele em vez de fazer uma busca mais direta, ele vai fazer uma busca sequencialmente, vai ler registro por registro, tornando mais lenta a busca para pegar algum dado, né? Por outro lado, com a utilização dos índices nas colunas da estrutura, o MySQL ele vai conseguir encontrar mais rapidamente a posição inicial da onde ele deve procurar os registros na tabela. Isso tornando um trabalho muito mais rápido. Então, por exemplo, se uma tabela possuísse 1000 registros, isso equivale 100 vezes mais rápido do que se ela fosse fazer de maneira sequencialmente. Então, torna o trabalho muito mais ágil. No MySQL, nós temos 4 tipos de índices que são utilizados no banco, né? Eles são o B-tree, o hash, o R-tree e o Full Text Index. O B-tree ele é um tipo comum, padrão, ele é suportado na maioria das engines, o método padrão utilizado pelo MySQL. O hash é um método mais eficiente quando a maioria das solicitações de índices encontra seus resultados espalhados na tabela de índices e não entre os primeiros registros. Então é mais fácil quando a busca pelos índices está mais espalhada. O R-Tree é adequado para tipos de dados espaciais, mais usado em sistemas como Postgre ou PostgreSQL e suportado pela engine InnoDB. O Full Text Index é usado em operações do tipo Match Against, suportado pelas engines MyICM e a InnoDB também. Bom, galera, eu vou falar um pouco sobre a criação dos índices na prática. Como a gente pode ver nas imagens, nos prints que a gente tem ali no slide, para a gente criar o índice junto com a tabela, bom, a gente tem o comando create table, que a gente vai criar a tabela chamada clientes, e dentro da estrutura a gente tem as duas colunas código, do tipo int, inteiro, e a tabela nome, do tipo varchar, que seria uma string com no máximo 50 caracteres. E onde que vem o índice aí? Ele vem com o comando index, bem sugestivo por sinal, e nesse caso ele estaria indexando a coluna código. Agora, tudo bem, Gustavo. Gustavo é meu nome, para quem não sabe. Mas, por exemplo, se eu não quero criar esse índice junto com a tabela, eu primeiro vou criar a tabela e depois eu vou criar esse índice. Como que eu poderia fazer? Eu iria criar a tabela sem o índice, ou seja, normal, igual está no primeiro exemplo, só que sem o comando index e a coluna. Então, na sequência, em outra linha, eu iria usar o comando create index. Em sequência, eu uso um prefixo, que pode ser tanto idx ou id, que vem da palavra index, e em sequência, o nome do meu index, que nesse caso, clientes código. Usaria a palavra on para mim dizer em qual tabela eu quero colocar o index e entre parênteses em qual coluna eu quero indexar o índice. Seria isso.
Agora, alterando e removendo os índices. Primeiro de tudo, não é possível eu alterar esse índice no MySQL, porque não tem nenhum comando, nenhuma função para isso. Porém, sem preocupação. A lógica é remover esse índice e recriá-lo. E para isso, a gente vai usar o comando drop index, que seria drop index, depois o nome desse index que a gente quer remover, on e o nome da tabela em que está o índice. Em sequência, a gente vai usar o drop index, o prefixo que eu comentei agora há pouco, idx, o nome do index, on e a tabela, no caso, clientes. Mas é importante ressaltar que se a gente exclui a tabela inteira, todos os índices vão ser excluídos. Então tem que tomar um cuidado aí quando a gente estiver usando esses códigos. Mas é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a visualização desses índices. Quando criamos uma tabela com um campo de chave primária ou de chave única, o MySQL criará automaticamente um índice especial chamado primary no campo. Esse índice é do tipo clustered, também conhecido como índice primário. O índice é armazenado com os dados da própria tabela e especifica a ordem das linhas na tabela, podendo criar mais índices do tipo não agrupados em uma tabela, e eles são índices secundários. Podemos realizar os índices atribuindo-os a uma tabela por meio do comando showIndex. Como temos aqui no exemplo, a gente vai usar showIndex from tabela, né, pegando o nome da tabela que a gente quer visualizar. E daí a gente tem o exemplo embaixo, showIndex from tabela editoras. E aqui na imagem ele puxou todos os índices encontrados. Bom, agora testando os itens na prática, né? Para tentarmos a busca por índices, a gente vai criar uma tabela de editores, sem especificar um índice secundário, apenas com primary key agora no começo. Então aqui pelo comando a gente, como o Gustavo tinha falado, aqui a gente vai usar o create table, tabela de editores, e daí aqui a gente vai ter o id editora, small int, primary key, auto-incremente, o nome editora com varchar, que seria a string com 40 caracteres no máximo, e ele não pode ser nulo. Então, logo após aqui, vamos inserir 20 registros na tabela, e então depois realizar uma consulta sem os índices. Aqui foram adicionados todos esses itens das editoras nessa tabela. E aqui, por fim, a gente vai realizar uma consulta específica, como eu tinha falado, né? Select tudo from tabela editores, where nome editora, Springer. Então ele vai percorrer toda a tabela sequencialmente e trazer o resultado para a gente. Podemos ver como o MySQL realiza essa consulta internamente, acrescentando a cláusula explain a consulta, né, que é o mesmo comando ali, só que com explain no começo. E ali ele vai fazer sequencialmente e encontrar o resultado como está na imagem. Aqui, como vimos, MySQL deve varrer 20 linhas da tabela para encontrar o registro solicitado, o valor da coluna que a gente tinha colocado anteriormente, né, que são 20 itens na tabela. A coluna extra nos informa que a consulta realizou a filtragem usando a cláusula where. Vamos agora criar um índice na coluna nome editora, com o comando que também o Gustavo tinha falado pra gente, create index, o nome que a gente quer colocar no index, on e o nome da tabela, com a coluna. Então repetir o comando explain para ver como o MySQL se comportará agora que a coluna consultada possui um índice. Então é o mesmo comando, mandando direto para o índice, e ele aqui já nos traz direto o index com mais facilidade. Como vimos agora, o MySQL só precisa ler uma linha para encontrar o registro solicitado, mais rápido e eficaz. Então é isso. Bom, pessoal, então a partir disso, tudo que foi informado, tudo que foi trazido, podemos concluir que os índices são algo extremamente corriqueiro, estão realmente no dia a dia de quem trabalha com banco de dados e são fundamentais para a questão da eficiência e da velocidade no tratamento do banco. Então, cada vez mais importante a gente se especializar sobre isso, entender bem o conceito para poder colocá-lo em prática e facilitar o dia a dia. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.